Olá a todos, amados irmãos e irmãs. Hoje vamos dar continuidade ao nosso livro Suma Daimoníaca. Hoje vamos falar do sétimo capítulo, da questão 7, porque ainda estamos vivendo o primeiro capítulo. É um livro muito bom, tem muitas coisas que vão nos ensinar bastante, ensinamentos para serem usados para o resto de nossas vidas. Questão 7. Quais os nomes dos demônios? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Amém. Então, vamos falar hoje, questão 7, primeiro capítulo, questão 7. Quais são os nomes dos demônios? É o livro Suma Daimoníaca, do padre José Antônio Forte, padre exorcista. Algumas revelações foram feitas através de exorcismo. Ele perguntava ali para a pessoa que estava sendo exorcizada e aquele demônio que estava naquela pessoa respondia. Então vão ter revelações neste livro. Então não perca, você que não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, compartilhe, comente, curta, né? Deixe seu like lá, sua opinião é muito importante, tá bom? Não deixe de se inscrever e tocar o sino lá embaixo quando você se inscrever, para receber todas as notificações. Toda vez que a gente lançar um vídeo, você receber de primeira mão no seu celular, no seu tablet, no seu computador, tá bom? Iniciamos então o livro Suma Daimoníaca de José Antônio Forte, que tem o Tratado de Demonologia e o Manual de Exorcista. Primeiro capítulo, questão 7. Quais são os nomes dos demônios? Primeiro é o Satã. É o mais poderoso, inteligente e belo dos demônios que se rebelaram. Chama-se Satã ou Satanás no Antigo Testamento. Sua raiz primitiva significaria atacar, acusar, ser um adversário, resistir. Satã significaria adversário, inimigo, o opositor. Diabo é como o Novo Testamento chama Satã. Diabo vem do verbo grego diabalo, diabalo, acusar. As pessoas usam a palavra diabo e demônio como sinônimos, porém a Bíblia não. A Bíblia sempre usa essa palavra no singular, se referindo ao mais poderoso deles. A Sagrada Escritura também chama de o acusador, o inimigo, o tentador, o maligno, o assassino desde o princípio, o pai da mentira, o príncipe deste mundo, a serpente. Beelzebu, segundo, normalmente esse nome é utilizado como sinônimo do demônio e provém de Baal-Zebu, que significa Senhor das Moscas. Aparece em 2 Reis 2, versículo 1. Lilith aparece em Isaías 34, versículo 14. A tradição judaica o considerou como um ser demoníaco. Na mitologia mesopotâmia é um gênio com a cabeça e corpo de mulher, porém com asas e pés de pássaro. Asmodeu aparece no livro de Tobias. O termo procede do persa Aesma,
da Eva, persa da Aesma da Eva, significa espírito de cólera. Seirim aparece em Isaías 13, versículo 21. Vocês estão vendo que todos esses demônios nós estamos falando e estamos falando onde ele está localizado na Bíblia, para você depois, se tiver alguma dúvida, ir lá, abrir a sua Bíblia, abrir a Sagrada Escritura e procurar e confirmar que não estamos inventando, dando nomes aos bois. Está na Bíblia, tá bom? Vamos lá, Seirim aparece em Isaías 13 e em Levítico 17, Isaías 13, versículo 21, e em Levítico 13, 17, versículo 7, aparece também Baruque 4, versículo 35, e se pode traduzir como os peludos. Deriva do hebraico sair, que significa peludo ou bode. Demônio, do grego daimon, que significa gênio na mitologia grego-romana. Não era necessariamente uma entidade maléfica. Porém, no Novo Testamento, esse termo sempre é usado para designar seres espirituais malignos. Belial ou Beliar, da raiz Baal, que significa Senhor. Aparece, por exemplo, em 2 Coríntios 6, versículo 15. Apólio significa destruidor. Aparece em Apocalipse 9, versículo 11. Sobre ele disse que seu nome em hebraico é Abaddon, que significa perdição, destruição. Lúcifer é o nome extrabíblico, que significa estrela da manhã. Imensa maioria dos textos eclesiásticos usa o nome de Lúcifer como um sinônimo de demônio. Entretanto, o padre Gabriel Amorth, que também é um outro padre exorcista, considera que é nome próprio do demônio, segundo em importância na hierarquia demoníaca. Sou inteiramente da mesma opinião, diz José Antônio Forte, e o que conhecemos pelos exorcismos nos confirmaria que Lúcifer é alguém distinto de Satã. O nome se origina por ter sido um anjo de natureza especialmente privilegiada nos céus angélicos, antes de se rebelar e se deformar. Alguns traduzem o nome de Lúcifer como a porta, o que porta a luz. Alguns traduzem o nome de Lúcifer como o que porta a luz. Essa tradução é errônea, é errado, já que a palavra em latim era Luciferarius. A título de curiosidade, direi que em um exorcismo, um demônio revelou que os 5 demônios mais poderosos do inferno eram esta ordem. Então vamos à ordem dos 5 demônios mais poderosos do inferno. E isso um demônio relatou em uma sessão de exorcismo ali. Satã, Lúcifer, Beelzebul, Belial, Meridiano. É segura essa hierarquia? Só Deus sabe. O que é certo e que sabemos pela Sagrada Escritura e pelos exorcismos é que cada demônio tem um nome. O nome dado por Deus e que expressa a natureza de seu pecado. Outros nomes diferentes de demônios ditos por eles em exorcismo são perversão, morte, porta, morada e etc. Outros, entretanto, dizem nomes que não sabemos o que significa. Elizedei, Kobad, Janzi, Eixilich e etc.
Em alguns livros de magos e bruxas, colocam-se extensas listas de nomes. Estas listas inacabáveis são tão exaustivas como inventadas. Não têm mais valor que a imaginação de seus autores, pois alguns não só oferecem a lista dos nomes, mas também o número de demônios que povoam o inferno. Esse número é incontável. Esse número não existe. Se algum livro, se alguma pessoa está falando quantos demônios habitam no inferno, ela está mentindo. Tá bom para você? Esse número não se conta. Só o Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, sabe quantos demônios existem no inferno. Humanidade nenhuma. Ninguém sabe disso. Essas descrições detalhadas de regiões infernais são puramente inventadas. Prestem atenção, não se deixem enganar. Ir mais além dos breves dados da Sagrada Escritura supõe adentrar no mundo da literatura. Olha só, ir mais além do que nos mostra a Bíblia, do que nos mostra a Sagrada Escritura. Estamos sendo bem francos com você. Ir mais além do que nos relata a Sagrada Escritura é adentrar no mundo de literatura, abandonando o terreno seguro e firme da palavra de Deus. A teologia pode dizer muitas coisas acerca dos demônios, porém, sempre de modo geral. Trabalhando com conceitos, a teologia, ao trabalhar com essências, nada pode dizer sobre um demônio concreto. Ou seja, é o que a gente, tudo que é falado aqui existe um pouco de teologia, um pouco de estudo, pela experiência dos padres exorcistas, porque ali em sessões de exorcismo eles perguntavam para o demônio, e o demônio ali relatava algumas coisas para eles, mas são sempre suposições, né? Nunca uma certeza, porque a respeito do inferno só Deus sabe, tá bom? A teologia, ao trabalhar com essências, nada pode dizer sobre o demônio em concreto. Não caia na mentira, tá? O autor de certa lista de demônios, tão exaustiva como inventada, as pessoas inventam lista de demônios. Você vê que na Bíblia, o que a gente achou aqui foram 7. Não existe listas extensas, reveladas não, tá? As pessoas começam a sair da prática da palavra de Deus e cair no conto de histórias e inventar nomes e mais nomes. O autor de certa lista de demônios, tão exaustivas como inventada, disse que um deles, chamado Chapã, foi quem sugeriu a Satã que ateasse fogo no céu. Mentira! Você já ouviu essa história? É mentira! Porém foram arremessados ao inferno antes que cometesse tal ato vil. Disse também que esse demônio está eternamente encarregado de manter acesas as chamas do inferno. Mentira! Amados, eu trago para vocês o conhecimento, não caiam em contos, tá? Não há mais o que dizer a tal inventor de mitos, além de aconselhá-lo a ler esse livro, onde descobrirá que não há forma de atear fogo no céu. Como que uma pessoa vai tacar fogo no céu, amados irmãos? Como que um demônio vai ter poder para tacar fogo no céu? Né? São coisas que a mentira lógica nos nossos olhos, que a gente acaba, por falta de parar e pensar, e por não querer conhecer, a pessoa acaba acreditando. Demônio nenhum tacou fogo no céu. Demônio nenhum tem poder para tacar fogo nem no mundo. Sem autoridade de Deus, sem autorização de Deus. Porque também é uma criação de Deus e se transformou em mal.
Então vamos lá. Não há mais o que dizer a tal inventor de mitos, além de aconselhar a ler esse livro, onde descobrirá que não há forma de atear fogo no céu, nem há uma maneira de manter acesa as chamas do inferno. E a questão 8 vai ficando por aqui, primeiro capítulo. A questão 8 se encerra por aqui. Amanhã nós vamos falar de o tempo existe para os demônios? É a nossa questão 8 de amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês.